quero até falar algo com vocês sobre... Nós vamos entrar num outro assunto a respeito da ministração, que Deus colocou no meu coração para essa manhã, mas eu queria falar algo com vocês principalmente sobre ontem. Ontem teve uma reunião de supervisão com todos os pastores daqui da região de São Paulo, né? E os nossos supervisores, eles alinharam algumas questões e em outros pontos também reforçaram algumas bases, né? Com relação à visão para esse tempo, né? E a Marisete, que é a esposa, e juntamente com o pastor Amaury, são os nossos supervisores, ela estava ministrando e ela falou sobre algo, e eles falam muito sobre algumas coisas que nós estamos ministrando aqui na igreja, né? Sobre expansão, sobre avançarmos com a obra, sobre um tempo de crescimento, uma disposição, um tempo mesmo para que a gente possa avançar. E ela lembrou da última mensagem que o apóstolo Bud compartilhou com a igreja antes de partir. Para você que não sabe, esse ministério foi fundado por um americano chamado Bud Wright. Ele e sua esposa fizeram Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá nos Estados Unidos, em Tulsa, e tiveram uma orientação, uma condução para vir aqui para o Brasil, trazer o entendimento, a visão do ministério hoje conhecido como Verbo da Vida. Amém? Eu estou resumindo, bem resumido aqui, só para não perder o foco. E ele partiu para o Senhor, se eu não me engano, em 2013, né? Já tem mais de 10 anos que ele partiu para o Senhor, e ele disse que haveria um grande avivamento de cura no Ministério Verbo da Vida. E ele falou sobre isso ontem, a Marisete reforçou isso ontem, compartilhando com todos nós, contando vários testemunhos que têm acontecido ao nosso redor, né, em outras igrejas aqui no estado de São Paulo, não só aqui no Brasil também. E algo que tem surgido no nosso coração, a gente tem trabalhado isso ao longo desse tempo, até mesmo aqui na igreja, né, com relação ao evangelismo. E semana que vem, se prepare para a semana que vem, irmão. A gente está com uma grande expectativa no sábado, né, a gente depois vai falar com mais detalhes. Mas no sábado, 7h30, nós vamos estar recebendo um ministro que foi muito em cura. O nome dele é Mateus Aguilar. Ele vai estar aqui conosco. Tá? Então, nós vamos fazer um grande tempo de evangelismo pela manhã, com diversas ações. E à noite nós vamos estar aqui reunidos 7h30. Mas eu quero que você não só venha, mas venha com a expectativa para um mover de cura para esse tempo. Eu falo, você, igreja, vocês estão nos visitando, não só venham também, mas tragam outras pessoas para estarem aqui, pessoas que você conhece, que precisam de uma palavra. Irmãos, você tem noção que pessoas aqui podem ter tido seu destino mudado através de uma oração? Essa é a perspectiva que nós temos, irmãos. A gente não pode olhar para um tempo como esse e achar que isso aqui é só mesmo um movimento porque faz parte de um processo de um culto normal, de uma liturgia de um culto. Não. Vidas podem ser determinadas se vão passar para a morte ou para a vida. Pessoas poderiam estar com um diagnóstico de morte aqui e foram libertas desse diagnóstico, libertas desse destino por conta de uma intervenção divina, irmãos. E essa perspectiva, ela tem que estar no nosso coração. Quando nós lemos, por exemplo, lá o texto que Jesus, a grande comissão, quando Jesus fala a respeito de ir por todo mundo, pregar o evangelho, irmãos, a toda criatura, isso ecoa até hoje e deve permanecer ecoando. E, irmãos, a nossa perspectiva é que os sinais, quando nós fazemos isso, eles vão nos acompanhar. Não precisa de curso, não precisa de muitas preparações, a gente só precisa obediência. No outro domingo eu falei sobre isso, uma simples obediência, ela já faz toda a diferença. Ela pode transformar a história de alguém, ela pode mudar a vida, o rumo de alguém. Pessoas podem estar hoje numa condição e mudar para uma outra totalmente diferente por uma simples obediência nossa, a um comando divino. Vai, pregue, fale. Mas falar o quê, pastor? Eu não conheço quase nada. Irmãos, fala daquilo que te tocou. Fala daquilo que transformou a sua vida. Fala daquilo que está queimando dentro de você. Mas não feche a sua boca. Não trave aquilo que Deus tem para a sua vida. Não trave aquilo que Deus está te inspirando a fazer. Então, irmãos, olhe para essas oportunidades que Deus tem confiado a nós nesse tempo. Entenda isso, eu já falei para vocês uma outra vez também. Quando Deus fala algo, irmãos, tenha expectativa que aquilo aconteça. Não lide como, a gente não tem que estudar, vamos estudar sobre evangelismo. Não, irmãos.
Quando Deus fala algo, é porque Ele quer se manifestar nisso. Então, a nossa expectativa é de obediência para poder ver o cumprimento da promessa. Só que a gente precisa obedecer, a gente precisa dar o passo, a gente precisa fazer a nossa parte. Quantas vezes, irmãos, você, não sei se você já teve essa oportunidade, ao compartilhar a palavra com alguém, numa simples conversa, você percebe uma inspiração para coisas que você nem sabia que falava, nem sabia o que comentar, nem sabia o que estava ali dentro, mas aquilo borbulhou dentro de você e saiu como vida. Por quê, irmãos? Porque quando nós cumprimos o ID, quando nós cumprimos o mandamento, a palavra ela vem nos respaldando, a unção ela nos respalda sobre isso. Porque não sou eu, na minha muita eloquência, irmãos, que vou convencer ninguém de aceitar Jesus. É o Espírito que convence. Ele convence o perdido. E nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha, colocando ele como se ele tivesse limitado, irmãos, a uma ação minha, ao meu conhecimento. Não podemos pensar dessa forma. Amém? Então, quando você tiver a oportunidade, não se limite, não se furte a isso. Porque Deus, Ele concede. Ele mesmo fala que o próprio Espírito concederá aquilo que é necessário ser falado. Porque, irmãos, tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa e não acreditam em uma vírgula dela. Leem como se fosse uma história, um livro de conto de fadas e não acreditam nela. Por quê? Porque a questão não está no conhecer, a questão está no viver, está no crer. Então nós precisamos crer, irmãos. E muito mais, não estou colocando aqui a parte, a necessidade de estarmos alinhados no caráter, estarmos alinhados na palavra, estarmos alinhados com a disposição em relação a ter uma vida digna perante o Senhor. Mas nós precisamos seguir com o ID. Esse ID ele tem que ecoar dentro de nós. E quando alguém começar a puxar um assunto com você, isso na hora lembrar, ID, fale, compartilhe. No Uber, no trânsito, na porta de casa, no vizinho, na condução, no trabalho. Pastor, então quer dizer que eu vou pregar agora em tudo quanto é lugar? Irmãos, no seu tempo, nas oportunidades que Deus vai te conceder. Aquele momento do cafezinho, aquele momento do almoço, é nesse momento, irmãos. Seja guiado, seja inspirado, mas não feche a sua boca. Não deixe vida ficar travada dentro de você. Deixe que ela flua e alcance ao próximo. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Então, irmãos, eu não sei você, irmãos, mas assim, eu tenho vivido nesse tempo algumas experiências com Deus que eu não vou dizer que eu nunca tenha vivido, mas são coisas que eu não tinha experimentado de uma forma tão rápida. Antigamente, eu recebi um comando da parte de Deus e algumas vezes eu recebi esse comando e eu ouvia a instrução e passava um tempo praticando alguns princípios e eu começava a desfrutar da colheita daqueles princípios. E recentemente, em 2 situações, irmãos, 2 orientações em menos de um mês, Deus falou algo comigo e na hora o meu coração, eu percebi, eu mudei o meu coração, no sentido de, tá certo, Senhor, a partir de agora vai ser desse jeito. E nas 2 situações, irmãos, que isso aconteceu, foi algo imediato. Não foi assim, passou 1 mês, 2 meses. Então, o que eu quero te dizer com isso? E ontem até a Marisete falou um pouco sobre isso. Fique atento aos comandos que Deus está te dando. Uma das grandes virtudes daquilo que o apóstolo Bud deixou como legado, e ela destacou isso ontem, a gente sempre cita, e de fato é verdade, a questão da importância de viver em unidade, de falar as mesmas coisas, de ter a mesma disposição mental, como ele sempre citou nas conferências. Mas ela citando, ela falou assim, quem estava de perto via que as suas maiores inspirações, instruções, era de como ser guiado pelo Espírito. Ele tratava isso o tempo inteiro. Ele falou, irmãos, eu não vou fazer se eu não tenho instrução para fazer. Seja guiado para fazer. Então, a inspiração divina, o ser guiado pelo Espírito, irmãos, é o que deve, pautar as nossas decisões. E muitas vezes nós estamos sendo tardios em ouvir e corresponder àquela palavra. Esperamos muitas vezes que as coisas aconteçam de um jeito que nós pensamos ser certo, para que depois Deus venha com o suporte, com o socorro. Quando, na verdade, nós precisamos agir à altura da palavra que nós recebemos.
Deus dá um comando para você, irmão, se prepare para que aquilo aconteça. Não espere as circunstâncias se dobrarem àquilo que você está crendo, mas faça a sua parte. Nós vamos ler alguns textos aqui e eu quero destacar alguma coisa, algo muito peculiar, né? São textos conhecidos, são textos sobre as multiplicações de pães e peixes. Mas eu quero destacar algo que Jesus nos ensina através do seu procedimento. Muitas vezes nós esperamos uma instrução clara, uma orientação clara, mas às vezes, irmãos, nós precisamos somente observar a palavra. E na palavra nós vamos entender o que é necessário ser feito. Eu quero que você abra comigo lá, por gentileza, em João, no capítulo 6, no verso número 1. Você está aqui comigo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Hoje vai ser um dia muito especial. Você está pronto para isso? Eu estou com muita expectativa, irmãos. Muita expectativa daquilo que Deus vai promover no nosso meio, daquilo que Deus tem feito e nessa manhã especificamente daquilo que nós vamos construir aqui como igreja. Amém? Em João 6, no verso 1, diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, também irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os cestos, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que já haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo isto, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aí. Olha só que interessante, irmãos. A gente foca muito e dá muita atenção à questão das quantidades. Mas concorda comigo que a quantidade não faz diferença? Eram 5.000 homens. A estimativa era que aproximadamente haviam ali entre 20 a 30 mil pessoas, porque não contam crianças e mulheres aqui nessa contagem. Então você imagina, 20.000 pessoas, vamos botar por baixo, ok? 20.000 pessoas. Então pelo menos vamos pensar que cada um comesse um pão e um peixe, seriam no mínimo 20.000. Então o que são 5? 2, 7. Às vezes a gente se prende muito na matemática, irmãos, mas a questão do princípio não está na matemática. A questão está, primeiro, de ter o que multiplicar. Eu quero que você primeiro guarde isso. Nós precisamos dar ferramentas a Deus para que Ele tenha o que multiplicar. Amém? Você repara que Jesus, ele testa Filipe, né? Por um acaso o meu xará, né? Mas foi o que estava ali na hora, né? Amém? E ele chega e testa Filipe de que forma? Ele fala para ele: olha, onde nós vamos comprar? Irmãos, eles estavam num lugar. Rick Renner, ele tem ele é um ministro do Evangelho e ele sempre traz uma percepção do âmbito, do contexto daquilo. Ele é muito detalhista, isso enriquece muito o que ele fala. Então ali era um lugar, irmãos, que não tinha onde comprar. Não era assim: vamos ali na Bela Julie e compra um pãozinho ali, que seja uma mortadela, entendeu? Vamos fazer um café da manhã para a igreja. Não era assim, era longe. E as pessoas estavam ali já há muito tempo. Amém? Então, quando eles fazem esse movimento, ele faz esse movimento é para quê? Para justamente gerar neles essa sensação de tipo: a gente não está no controle. A gente não vai conseguir resolver. Mesmo que a gente junte muito dinheiro,
a gente não vai conseguir resolver essa parada aqui. E aí vem esse garoto, que a gente também é importante, ele é importante na cena? É, mas eu quero que você guarde isso. Quando Jesus sabe que tem o que multiplicar, ele não pergunta, ele ignora o que as pessoas falam. Mas o que a gente vai fazer com isso? Só manda o povo sentar. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Jesus, ele tomou o quê? Uma ação correspondente àquilo que ele estava crendo e sabia que ia acontecer. Qual era a ação correspondente? O que a gente faria se tivesse aqui todos esses alimentos necessários para alimentar todo mundo? A gente não sentaria todo mundo em roda? Senta todo mundo em roda. Se os alimentos estivessem aqui, o que nós faríamos? Daríamos graças a ele. Não é verdade? Agora vamos para a segunda multiplicação de pães e peixes. Mateus, ele relata as duas, só que a primeira ele dá uma resumida em alguns aspectos e por isso eu li a de João. Mas é o mesmo contexto, é a mesma passagem, amém? Em Mateus 14, no verso 13, abra lá por gentileza. Ele começa a relatar a primeira multiplicação. Aí nós vamos caminhar ali para o 15, Mateus 15. Olha só que interessante, são situações próximas, similares, né, com alguns aspectos diferentes nós vamos acompanhar, mas com o mesmo procedimento. Vamos lá. Mateus 15, no verso 32, diz assim: E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Respondeu: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este aos povos. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de crianças e mulheres. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Até aí de novo. Olha só os mesmos procedimentos. E Jesus faz a mesma pergunta. Onde nós vamos comprar? Aqui agora eram 4.000. Então, se a gente fizer a mesma lógica, seria aproximadamente 16.000 pessoas. Irmão, se você chegar, como vou pegar o exemplo dos nossos vizinhos aqui, chega ali na Bela Júlia e fala assim: eu quero 16.000 pães. Ele vai rir da nossa cara. Fala assim: agora eu vou te dar o que eu tenho aqui e se vira. Não tem, era inviável. Entendeu? Então Jesus, de novo, quis mostrar primeiro o quê? Vocês não conseguem. Vocês entendem isso? Na força do braço de vocês, vocês não conseguem. A gente não resolve essa parada sem Deus. Você entende? Então ali havia o quê? Uma clara determinação. Nós precisamos de um plus. Nós precisamos, de fato, confiar que Deus é o nosso provedor. Amém? Então, quando ele começa a explicar, o que ele faz de novo? Manda o povo assentar. Primeiro, ele pergunta o que ele tem. Vamos explicar o que tem. E depois, manda o povo assentar. E aí, dá graças e distribui. Rick Renner, ele fala que esse pãozinho, na verdade, é como se fosse um creme cracker. Esse peixinho é como se fosse uma sardinha, pequenininha. Então você imagina, 5 pães, 5 bolachas, como vocês chamam aqui, amém? Biscoito lá no Rio, amém? 5 biscoitos, creme cracker, e também umas 5 sardinhas pequenininhas, 2 sardinhas no caso, pequenininhas, e no outro não estabelece quantidade, só fala alguns peixinhos. Então, irmãos, por mais que fosse um peixe enorme, ainda assim era improvável, impossível. Fisicamente não batia. E o que isso nos traz de lição? Primeiro é o quê? Nós aprendermos os procedimentos de Jesus. A forma como Jesus conduzia as coisas. Entenda uma coisa, nós não devemos ouvir um testemunho de alguém e fazer o seguinte: poxa, ele queria por um carro, ele foi lá, desenhou, teve uma instrução de fazer alguma coisa lá e foi receber o carro dele. Ele foi lá, estava com uma dificuldade para uma determinada situação, ele foi lá e fez isso. Não é para você imitar os passos, mas imitar a visão, o entendimento. Qual o movimento de Jesus? Primeiro,
Nós precisamos de algo para multiplicar isso aqui, para poder atender todo mundo. Eu preciso de uma semente, eu preciso de algo, eu preciso de um início, eu preciso de um start. Deus não te... Gente, todos nós aqui já aprendemos matemática básica. Se você pegar 5 milhões, certo? Pensa em 5 milhões, vezes zero, dá quanto? Zero. Não se existe multiplicação por zero. Não tem como. Você precisa de pelo menos 1, meio, 0,1, alguma coisa. Mas com zero você não multiplica. Então Jesus ele ensina o quê? Você e eu precisamos entregar algo para ser multiplicado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ter a confiança de que ele supre. No domingo passado ou retrasado, eu citei um vídeo que eu vi, depois o cara até encontrou ele também, me encaminhou. Quem compartilhou foi o Brunão, do Morada, e ele compartilhou um vídeo de um ministro. Me desculpa, eu não tenho o nome do ministro no vídeo, eu não me lembro. E ele estava compartilhando sobre uma situação que eles viveram. Eu falei isso no ofertório. Quem é que vai estar lembrado disso? Amém. Então, só para resumir a história, ele estava passando uma dificuldade. O que ele fez foi o seguinte: ele chegou com a família sem ter o que comer em casa. E o passo que ele fez foi o seguinte: ele foi, armou a mesa, colocou os pratos, os talheres, e ele, o ministro que estava compartilhando a palavra, ele sinalizou o quê? A visão dele olhando o pai fazendo todo aquele movimento. E ele falou o seguinte: olha, todo domingo era padrão a gente ter macarronada com frango. Era um padrão, era um costume nosso. E a gente sentava à mesa, rendia graças, louvava ao Senhor pelo alimento e assim comia. E aí ele falou que o pai dele, ele começou a ouvir o barulho dos pratos, dos talheres, e aí o pai dele, logo depois ouviu o pai dele gritando: gente, ó, vem aqui para a mesa, vamos almoçar. Não tinha nada. E ele até destacou que o prato ele usou um prato branco, ele não usou nem aqueles pratos que tem desenho para dar uma disfarçada, não, estava branco, aquele prato branco, liso, vazio. Então, gritou ainda mais para ele. E ele falou, juntou a família, ele, a esposa e o filho, e falou: vamos render graças ao Senhor, porque ele nunca nos abandona. Vamos louvar como nós fazemos todas as vezes. E eles estavam ali louvando ao Senhor, agradecendo pelo alimento que não existia. Logo depois bateram na porta. Uma pessoa que não era cristã, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de relacionamento com a igreja, ele era pastor de uma igreja, né? E ele estava no mercado, e ele falou que foi a primeira vez que aquilo aconteceu com ele. Uma voz surgiu lá, ele ouviu uma voz, e nessa voz ele falava para ele: olha, pega, compra alimento e leva naquela casa ali da igreja, que é a família do pastor daquela igreja de Porta Amarela, se não me engano o termo que ele destaca lá. Enfim, e aí ele falou, só que aí ele começou a comprar os alimentos, e depois ele falou assim: ó, mas leva algo pronto, porque eles estão à mesa esperando. E aí ele falou, aí ele chegou, aí ele obedeceu, e ele lá nervoso, eu nunca tive isso, eu não acredito, eu acredito em Deus, sabe aquele acreditar em Deus que todo mundo acredita, sabe? Então, eu acredito em Deus, mas assim, não... E ele chegou lá, bateu na porta, e aí ele falou, olha, aí ele chegou para a esposa, né, eu não sei se vocês gostam, mas assim, eu não tinha nada de fácil acesso. A única coisa que eu consegui comprar foi esse macarrão e esse frango. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? É a fidelidade no processo, na etapa, é você honrar ao Senhor independente do que você está vendo. Se Jesus para ali, sabe, irmãos, ele para ali, ele não alimenta, o pessoal ia embora com fome. Mas ele falou assim: não. Irmãos, agora sem mais, ele se coloca na cabeça dos discípulos agora, tá? Eles estavam vendo o braço crescendo o braço, olho sendo feito de lodo e virando olho. Ele estava vendo cadeirante levantando, ele estava vendo um monte de milagres. Mas, em termos de alimento, esse é o primeiro, com exceção da questão da transformação de água em vinho, que muitos deles nem eram discípulos ainda, né?
Mas eles não estavam vendo aqui, eles não tinham visto, ou pelo menos a Bíblia não relata que eles viveram essa experiência. Você está entendendo? Então, quando eles olham aquilo, ele fala assim, meu Deus, ele doidou de vez, né? E aí eles começam a ver aquela situação, irmãos, de você pegar... Eu fiquei imaginando, quando o Rick Renner ele falou do creme crack, irmãos, eu fiquei imaginando ele quebrando, entregando, prá. E eu ficava imaginando, cara, como deve ter sido essa experiência, né? De algo tão poderoso. Então, assim, aquilo tudo ali para eles gerou para eles assim, um nível de confiança enorme. E o que nós precisamos observar com isso? Nós precisamos ter essas experiências. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos passar num nível de necessidade como essa para poder ter experiências. Mas dentro do nível ou da situação que nós estamos vivendo, irmãos, podem ter situações aqui hoje que eu e você possamos estar vivendo, que nós precisamos de fato de um milagre nesse sentido, de algo que naturalmente não dá, que naturalmente não fecha. É você olhar aquela conta, né? E a gente, assim, você, como eu falo aqui, né, irmãos, a gente tem muito cuidado, muito zelo para falar sobre dinheiro aqui. A gente entende a importância, mas entende como a igreja, de uma forma geral, foi machucada com relação a lidar com finanças, por tanta gente desequilibrada, por tanta forma errônea ministrada. Mas eu quero que você entenda que isso é importante e Deus tem interesse em te multiplicar os seus recursos para que você promova não só o reino, mas também tenha mais recursos para si mesmo. Não é errado você ter recursos para a sua vida. E o meu objetivo aqui não é que você foque somente em dinheiro, amém? Mas que você pense na sua necessidade, naquilo que está te afligindo nesse momento. E que você entenda que Deus, ele não está limitado a coisas físicas. Deus não está limitado a uma condição natural. Deus não está limitado a um contexto de, se isso acontecer. Não, ele não está preso nisso, irmão. Se ele tiver que fazer algo nascer que não existe, ele faz, porque ele é o Criador. E esse poder está dentro de mim e de você, irmãos. Ele concedeu a nós como igreja. Então nós não podemos viver aquém disso. Nós precisamos nos posicionar a respeito das dificuldades, das questões que estão se levantando contra nós, nos posicionando, crendo, irmãos, que ele é fiel para fazer aquilo que é necessário. Então, quando eu olho uma passagem como essa, irmãos, eu penso assim, meu Deus, às vezes eu olho para algumas situações que eu vivo, eu fico pensando, nesse momento eu não tenho nada. Eu tenho uma conta de X valor e eu tenho 10% desse X valor. E muitas vezes, irmãos, a gente vai pensar, eu vou usar esses 10% desse X valor aqui, eu não vou nem usar 10% para não falar que é dízimo, amém? Vamos pensar outra, 5%, tá bom? Para ficar mais fácil. 5% desse X valor. E a gente vai pensar o seguinte, eu não vou ter como fazer porque eu só tenho 5%. Irmãos, você já tem o que multiplicar. Você já tem a semente. Você já tem aquilo que vai dar o pontapé. Poxa, pastor, então você está falando o seguinte, eu não tenho, então eu vou dar um passo de fé para dar algo para que aquilo seja multiplicado. Irmãos, se Deus está te orientando a fazer isso, faça. Eu não estou falando nada disso por nenhuma questão aqui. Quem me conhece aqui já sabe como a gente fala sobre isso e eu gosto sempre de pontuar. A gente não está aqui ensinando isso para que você possa pensar assim, poxa, a igreja está precisando, né? Então o pastor está falando de dinheiro. Não, irmãos, eu estou falando para a gente mudar a nossa mentalidade. Para a gente entender que a gente serve a um Deus muito superior à nossa conta bancária. Que olha para a nossa conta bancária e ri, fala, meu filho, eu posso fazer muito mais. Eu posso te promover a lugares que você nem mesmo imagina. Eu posso fazer você experimentar de coisas que você nunca pensou. Irmãos, eu vou dizer algo. Eu já vivi coisas, irmãos, e mesmo assim, com muitas limitações, em muitas situações, que eu olho quando eu olho para o passado e vejo quanto Deus já foi tão bom comigo, e eu penso assim, meu Deus, como o Senhor foi maravilhoso, e eu nem esperava viver essas coisas. Coisas simples, irmãos. Antes mesmo de estar aqui à frente de igreja, antes mesmo de estar envolvido com qualquer tipo de cargo de destaque, que as pessoas às vezes colocam assim, é fácil você falar porque é pastor. Pastor é isso, aquilo. Irmão, não, primeiro que não é bem isso.
E segundo, que nem todo mundo viveu essas experiências só quando todo mundo promoveu algo. Alguém promoveu para outro. Não, às vezes Deus vai te aumentar para te promover mesmo para o seu sonho. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, quem já está há um tempo com a gente na igreja sabe. Quando eu e Michela nós casamos, minha esposa não está aqui hoje. Ela está com uma questão com o joelho, que ela precisou ficar em repouso em casa. Mas você que está visitando vai ter a oportunidade de conhecê-la depois. E ela tinha sempre sonho de ir para Nova York, irmãos. E nós morávamos num lugar no Rio de Janeiro chamado Pedra de Guaratiba. Irmãos, pensa num bairro assim, de rico mesmo, luxuoso. Só que não. Era onde a gente morava, entendeu? Era um bairro simples, um bairro que não tinha muita terra de chão, chão batido, não era asfaltado, algumas coisas. Era um bairro que estava em desenvolvimento, ainda está até hoje, mas está lá. Então, quando a gente olhava aquilo, irmãos, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente morando aqui de aluguel, vivendo nesses contextos, todo um monte de questões aqui para a gente, né, experimentar e viver, e a gente querendo para ir para Nova York. Era o sonho dela, porque ela via os filmes, irmãos, e nossa... E a gente, quando finalmente nós chegamos lá, eu me lembro que ela ficava encantada. Não, isso aqui é do filme tal, isso aqui é do filme tal, e tal. Então ela estava ali desfrutando de um sonho. Irmãos, e quando a gente olhava, eu não sabia, até hoje não domino 100% a língua, mas eu tinha uma noção de inglês. Eu não falei, como é que a gente vai para lá? Eu não sei, eu não me seguro no inglês para poder desenrolar lá. Eu vou chegar no aeroporto, eu vou ficar, o que eu vou fazer? Né? E ao mesmo tempo tinha todos os desafios, passagem, hotel, alimentação, todos os desafios que já envolveriam. Irmãos, eu não sei como, ela colocou, a gente falei, amor, beleza, vamos ver. Aí ela foi para Porto Alegre e conheceu um casal de amigos que estavam se organizando para ir e falou, olha, se você quiser a gente vai junto. Você agita, vê a passagem e lá a gente aluga, a gente vai com Constância, a gente aluga um apartamento, tipo uma parte hotel, né? O que seria um Airbnb hoje, digamos assim. E a gente divide as despesas. E a gente faz uma conta ali e vai ficar tanto. Eu falei, poxa, esse valor está bem melhor do que você pagar um hotel, né? Aí eu falei, beleza, vamos embora, vamos ver agora as passagens. Meu amigo, quando eu olhei as passagens, eu falei, Jesus amado, a gente vai fazer. Irmãos, e começou, surgiu uma promoção. E aí tem um outro desafio, né? Porque não é só ter a condição de pagar, às vezes é ter de pagar mensalmente, é ter a condição de comprar a passagem. É diferente. Você entende? Você precisa de limite de cartão, você precisa de uma série de questões que você às vezes não tem. Né? E eram duas passagens, não era só a minha ou só a dela, eram nós dois. Então, quando nós compramos e colocamos aquilo como objetivo e fomos, falei, Senhor, o Senhor vai abrir a porta. Aí daqui a pouco, surgiu uma promoção. E falei, ainda não dá. Ainda não está dando. Mas, aí ela falou, poxa, filho, mas vai ficar caro, mais para perto vai ficar caro. Eu falei, olha, ou a gente não vai, ou vai aparecer uma promoção melhor. Irmãos, passou 3 semanas, faltava assim, coisa de 2 meses para a gente viajar, 3 meses para a gente viajar, uma coisa assim, apareceu a promoção que a gente precisava, no valor que a gente precisava. Partiu, chegamos lá, irmãos. Até hoje eu não sei como nós pagamos, tá? Sendo bem sincero aqui para você. Deus purinho na história. Por quê, irmãos? Porque Ele tem o desejo de suprir os nossos sonhos também, de dar ferramentas para que a gente possa viver coisas que nós desejamos também. E eu estou te compartilhando isso porque, irmãos, para você abrir a sua mente e não considerar somente aquilo que está sobre a sua posse. Não olhe somente para aquilo que você tem de receita hoje, não olhe somente para aquilo que você tem de capacidade de gerar recursos hoje. Vou dar um exemplo para você como igreja. Até um dos motivos me inspirou a trazer essa palavra hoje aqui para você. Se nós olhássemos só para a conta bancária, se nós olhássemos só para o natural, primeiro que nem existia igreja. Já começa por aí. Porque essa igreja foi fundada pela Igreja Verbo da Vida de Barueri. E na época, irmãos, a igreja estava começando. Depois eu vou fazer um resumo, se você quiser, apresento para você a igreja, a história da igreja, mas só para você entender. Não tínhamos condições nenhuma, irmãos, de abrir a igreja. Nenhuma, zero. Mas por um comando de Deus, uma orientação divina, o pastor Nelson começou a obra aqui.
E depois nós viemos para cá, estamos aqui, em novembro fará 6 anos. Amém? E começamos lá na Vitória Tafarelo. Eu, Michela, estávamos a Soraya, a Neuza e o Serra. Éramos nós 5 e a Sofia de 1 ano. Era a igreja Verbo da Vida Osasco. Bombando, irmãos. Tem que ver, maravilha. A gente abria, a gente limpa, a gente pregava, fazia tudo. Quase 5 pães e 2 peixinhos, né? Faltava só mais uma peixinha. Tava assim, né, pastor? Assim, gente. E naquele mesmo dia chegou a Juliana e o Mateus, né? Que hoje estão lá no Verbo da Vida de Morumbi. E, irmãos, a Neuza e Serra não estão mais conosco, assim como a Soraya, mas a nossa igreja foi formada dessa forma, irmãos. E você olhava as receitas, a gente não pagava o aluguel com a receita que a gente tinha. E saímos de lá, irmãos, sem uma dívida. Como? Deus. E quando a gente estava lá, irmãos, a gente tinha trocado o piso recentemente, estava começando a ajeitar as coisas, veio a instrução, está na hora de sair daqui. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, volto a falar, quando Deus fala algo para você, irmãos, agarra. Eu sei que nem tem gente que vai levar um pouco mais de tempo para pegar a visão, é normal. Porque a visão que recebe é uma pessoa, ou você especificamente. A visão que você recebe, você vai precisar entender que nem todo mundo recebeu. Então você precisa guardar isso. Você precisa proteger isso. Então, a respeito da igreja, quando eu recebi essa visão, eu tinha o desafio de compartilhar com a igreja e a igreja ir comprar essa ideia comigo. Por quê? Porque não fazia sentido, irmãos. A gente estava vindo de uma pandemia. Quase 2 anos fechado. Entre abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E aí a gente passou a pandemia, liberou normal agora, podemos vir para a igreja sem máscara. Legal, vamos mudar de templo. Não fazia sentido. E viemos para cá, irmãos, isso aqui era o caos. Você pode achar alguns defeitos e tal. Hoje está um chique demais com ar-condicionado, está geladinho, não é verdade? O ar-condicionado é um milagre também, amém? É um passo de fé que nós damos. Mas, irmãos, estar aqui hoje foi um desafio enorme. E eu estou te falando isso não para a gente se vangloriar, não estou aqui para nada disso, mas para te mostrar como funciona. E a gente está mostrando, através da nossa igreja, como Deus age. O mesmo procedimento de Jesus. A gente dá o passo, fazer a nossa parte. Chegamos aqui, irmãos, não tinha nem luz, não tinha água, estava tudo quebrado. Isso aqui foi tudo de refeito. Lá fora era um matagal. A gente não sabia se era uma floresta, um quintal lá atrás, não sabia o que era. Chegamos, fomos ajeitar, arrumar a casa, evoluímos passo a passo. Estamos aqui hoje, você está nessa cadeira, foi um passo de fé. Essa cadeira foi comprada num momento muito desafiador para nós e foi paga rigorosamente em dia. Tem um aquáriozinho lá do Caio, né, da bateria, que em breve não vai ser só do Caio, vai ser 2 bateristas, amém? Então, o aquário está lá, irmãos, foi um passo de fé. Os banheiros lá atrás, hoje você olha e fala assim, nossa, que banheiro bonito, né? Não era, irmãos, bonito. Não era bonito, entendeu? E se tem uma coisa que eu sempre me incomodei com a igreja, é banheiro. Cara, você vai no banheiro, tá vazando, o negócio tá... Não pode ser, irmãos. Deus é excelente. A gente precisa ser excelente. Amém? Então, tem lá os banheiros, reformamos os banheiros. Outro passo de fé, irmãos. Quando, naturalmente, não dava para fazer. Demos o passo para esse ar-condicionado aqui, irmãos. Outro passo de fé. E aí, irmãos, há 2 semanas atrás, eu comecei a ficar incomodado com a sala da mídia. Cara, a gente preparou a sala da mídia, temos que terminar a sala da mídia. Perturbei a irmã Maria, ajeita a sala da mídia. Por favor, vê lá com quem... Não, a irmã Maria foi lá, pintou, deixou direitinho. Falei, Bia, falei com os meninos, vamos descer o armário. Descemos, aí eu olhei assim, tinha lá a mesa de escritório lá que a gente não estava usando lá, estava parada lá no departamento infantil. Desce a mesa para o departamento infantil. E aí eu falei com a Bia, Bia, faz uma lista do que você precisa. Faz a lista do que o departamento precisa. Por quê? Porque a gente vai comprar? Não, porque a gente precisa. Faz a lista. Amém. A gente só tinha uma câmera. E nós ganhamos uma outra câmera
E numa mesma semana, 2 computadores. Mas não é qualquer computador não, tá, irmãos? É top, veio lá de fora. Um MacBook Pro lindão, para que eles possam fazer edições ainda melhores, mais rápidas dos nossos vídeos. Irmãos, por um passo, irmãos, a gente só preparou o ambiente. Você está entendendo? A gente não pediu, você viu a gente pedindo alguma coisa aqui? A gente não falou nada, não falamos no grupo nada. Eu só falei, faz uma lista das necessidades e vamos arrumar a salinha. Botamos lá o armário, botamos lá a mesa, o escritório. Alguém, eu não me lembro quem foi, até perguntou assim, pastor, mas ninguém fica aqui. Porque não tem o que fazer aqui, a gente faz no computador em casa. Eu falei, tá, mas vai ter um aqui e depois a gente vai trocar essa mesa, vai botar uma outra mesa assim, para ter 2 estações de trabalho. Uma para edição de foto e uma outra para edição de vídeo. Naquela mesma semana, irmãos, a gente ganhou um computador que vai ser importante para isso e um outro para edição de vídeo. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque funciona. A gente não pode ficar limitando Deus, irmãos. A gente precisa dar esses passos de fé. Voltando até o meu contexto pessoal, quando a gente estava, irmãos, com um contexto no nosso casamento muito difícil em relação à vida financeira. E eu me lembro como hoje, eu chegando em casa, uma brigalhada lá, falei, cara, o que está acontecendo? Eu entrei em casa e aqui era uma entrada, assim, com uma garagem e tinha um prédio. E aí, a gente morava, era um prédio com 4 andares. Aí morava eu e Michela aqui, em cima, um membro da igreja lá, que era angolano, que a gente meio que adotou ele como filho, então ele chama pai, mãe, marmanjão. Mas era o nosso filho. E o apartamento do Remo, onde a gente hospedava os professores, e um outro casal também da igreja. Ou seja, tudo da igreja, tudo ligado conosco lá. Aí tá bom, daqui a pouco chegou lá, e aí eu tô vendo, mas eu não vi, mano, não sei o que, tal. Eu falei, ô Michel, o que houve? O Paulo tá pisando no nosso carro. Aí eu falei, o que pisou no nosso carro? Eu falei para ele, ó, tá aqui, ó, tá o nosso carro aqui. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí ele, eu não sabia, desculpa, eu já falei, eu não sabia. Eu falei, ó, tá vendo esse desenho aqui, ó? Isso aqui é o nosso carro. Você dá a volta e não pisa aqui. Irmãos, loucura, né? Era riscado com tijolo, tá? Nem tinta era, no tijolo. Tinha um desenho lá do carro. Pouco tempo depois estava lá o nosso carro. Como, irmãos? Não sei. As coisas foram acontecendo, do nada um irmão falou assim, poxa, estou com um carro que estava para vender, mas o que a gente pode... Você não pode fazer, a gente pode parcelar aí, perder de vista, sem entrada, você me dá tanto por mês só, ficando 2 meses sem pagar. Eu falei, sério, irmão? Sério. Eu falei, bom, eu recebo, vamos embora. E fomos lá, irmãos. Quando eu cheguei com o carro, eu falei, meu Deus do céu. Passou um tempo, irmãos. Aí a gente não tinha mesa. E ela estava lá com um paninho assim. Eu chegava em casa, eu falei, qual a loucura do dia, né? Tava lá a mesa lá, ela passando um paninho e tal. Falei, a nossa mesa está chegando. Uma semana depois, estava aqui em casa orando, Deus me colocou no coração de dar uma mesa para vocês. E a pessoa nem viu na minha casa, nem sabia se a gente tinha mesa ou não. Por que eu estou te falando isso, irmão? Volto a dizer, eu era um membro comum da igreja. Eu estava num processo de terminar o Rema para depois, no final daquele ano, eu de fato assumi a diretoria da escola. Mas eu era aluno do Rema. Eu não tinha destaque em tese nenhum. Eu trabalhava no som da igreja, cumpria minha escala. Só que eu era fiel a Deus. Cumpria os princípios. Sabe, irmão? Fazia a minha parte. Michela, fiel a Deus. Cumpria os princípios. Fazia a parte dela. É nisso que a gente precisa fazer, irmãos. Primeiro ponto, não negociem princípios. Princípios têm que ser invioláveis. Às vezes, irmãos, a gente tenta dar uma desculpa para nós mesmos para tentar burlar alguma coisa, mas não negocie princípios. Não negocie os valores da palavra. Sabe por quê, irmão? Senão você vai se frustrar, porque você vai querer viver coisas que você não está fazendo a sua parte para fazer. Imagina, não é dessa forma, mas é como se você tivesse um acordo com Deus. Deus fala assim, olha, cumpra a sua parte, que eu vou cumprir a minha está aqui, ó. Só faz a sua parte, só obedece. A nossa parte é só obedecer, irmão. É só obedecer. E às vezes a gente está querendo fazer a parte de Deus.
A gente está ali preocupado, como vai ser, como que eu vou fazer. E a gente não se preocupa com aquilo que está no nosso controle, que é a nossa parte. Que é o quê? Cumprir o princípio, ser obediente à instrução. Amém? Eu quero que você acompanhe outros textos comigo. Se você não for convencido com a multiplicação dos pães e peixes, vamos lá para a 1 Reis. 1 Reis, esse texto também, a gente poderia explicar outras coisas, mas eu quero ser bem incisivo só numa parte aqui. 1 Reis 17, no verso 8, diz assim: Então lhe veio a palavra no Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai somente e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, trazemo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Vamos rapidamente também para 2 Reis 4. Esse foi Elias, nós vamos falar agora de um exemplo de Eliseu. Amém? 2 Reis 4, verso 1. 2 Reis 4, verso 1 diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para que lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de fazer? Ou seja, o que eu posso te fazer? Dize-me o que tens em casa. Olha isso. Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e elas as enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha só, irmãos, qual é o link, digamos assim, que nós podemos fazer nessas duas situações? Houve o quê? Uma entrega inicial. O profeta Elias, ele falou o que primeiro? Ele falou: faze primeiro para mim. Dê a primeira parte para mim. Irmãos, se hoje chegasse alguém na sua casa e você estivesse passando dificuldade, ou vamos pensar o seguinte: Deus te desse uma instrução, vamos pensar a gente como o autor da questão. Você recebe uma instrução de Deus, vai numa casa de uma pessoa com muita necessidade, e chega nessa casa e Deus fala para você: vai e pede para ela fazer um bolo para você. E só isso. Chega lá e fala assim: olha, eu só tenho um pequeno bolo aqui, que é o que a gente tem para comer. O que você ia pensar? Meu Deus, que Deus cruel. Você não ia pensar isso? Seja sincero. Eu pensei: para que crueldade. Você pedir para uma pessoa com necessidade para fazer primeiro para mim, parece uma coisa muito cruel. É ou não é verdade? Não soa, irmãos, em tempos como esse? Qual era a situação? Qual é a lógica? Você chegar com um bolo. Não é assim que a gente pensa? Você chegar com um suprimento. Mas ali foi o contrário. Porque o propósito de Deus ali não era simplesmente que ela tenha um suprimento, mas
mas para que ela vire uma chave na vida dela. A tendência ali, e ela mesma fala, ela sentencia a vida dela. Ela fala, eu vou comer esse bolo e depois eu e meu filho vamos morrer, porque a gente não tem mais nada. O resultado daquele tempo ali, depois daquele bolo, era ela morrer. Só que o profeta chega naquele lugar e fala para ela, não, certamente você não vai morrer. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar nada na sua casa. Por quê? Só faz o que eu te falei. E ela vai lá e faz, irmãos. Com pouco que ela tinha, ela oferece o que ela tinha. No outro exemplo, com relação a Eliseu, e a viúva, ela fala, mesma coisa, eu tenho uma situação, só que os filhos dela seriam vendidos como escravos, irmão. Tem noção? Nesse nível, não é um nível de tipo, meu nome vai para o SPC, embora isso também seja ruim, e é claro que a gente não deve fazer isso. Mas assim, a gente está falando de vida e morte, irmãos. É muito sério. Essas pessoas aqui estavam a uma decisão de morrer ou de seus filhos serem escravizados. Essa era a decisão. Ou você obedece ou você morre. Ou você obedece ou seus filhos são escravizados. Nesse nível. E aí ela recebe uma orientação. Qual a pergunta? É muito similar. Primeiro, a pergunta era, o que você tem? Volto a dizer, o que Jesus perguntou para os discípulos? O que nós temos? O que tem aí? Ou seja, a forma de Deus é dessa forma, é dessa maneira. Quando Jesus ele fala através de parábolas, ele falava o quê? O reino de Deus é assim, como que um homem lançasse uma semente na terra, e ele não vendo, não sabendo como, mas a terra dava o seu fruto, a semente dava o seu fruto, ela germinasse. Então, irmãos, há um princípio que nós precisamos aprender aqui. Não tem como a gente ter um suprimento ou viver uma experiência com Deus em coisas que nós não estamos dando o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? É o dar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre é muito melhor dar do que receber, é porque ele sabe que isso é difícil para as pessoas. No geral, irmão, se eu fizesse uma enquete aqui, provavelmente, muitos de nós falariam o seguinte, eu prefiro receber. O que você prefere? Você ser inspirado a dar, vamos pensar aqui num valor hoje, R$1.000. O que você prefere? Você receber R$1.000 ou você dar R$1.000? Seja sincero. Receber, não é verdade? Imagina, do nada, irmãos, R$1.000, pastor, para ontem. Eis-me aqui, Senhor. Manda para o teu filho. É ou não é verdade? 1.000, do nada. Só que a proposta divina é o contrário, irmãos. É não só a gente ter a expectativa, sim, de receber, mas que a gente seja aquele que dê uns R$1.000. E eu costumo falar isso, irmãos. Essa chave a gente precisa entender. Você só dá se você tem. Você não consegue dar de algo que você não tem. Se a tua conta é zero, irmão, você não tem como dar R$1.000. Agora, se você tem lá mais de R$1.000, você consegue dar 1.000. Então, pensa o seguinte, a perspectiva nossa ela tem que ser oposta. Não numa visão, sabe, irmão, de me dá, me dá, me dá. Mas toma, porque quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Pensa na multiplicação. Pá, 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 pá. E não parava. Pá, pá, pá. E daqui a pouco, quando eles olham, irmão, 12 cestos cheios. Multiplicação. Por quê? Pá, ele repartiu o que tinha. Pá, pá, multiplicando. Guarda isso, irmãos. Deus está nos convocando nessa manhã para que a gente seja fiel aos princípios e que a gente obedeça aos comandos que Ele tem nos dado, para que a gente dê esses passos de fé. Muitas vezes, irmãos, não vai parecer lógico. Não era lógico para uma senhora viúva com seu filho à beira da morte, por necessidade, oferecer um bolo primeiro. Preste atenção, se você olhar no texto um pouquinho antes, você vai ver que ela já fez algo
poderoso demais. A terra já havia muitos anos em seca. E ele pede água, e ela não negou água para ele. Me dá um pouco de água. Ela vai lá e pega a água. Aí depois ele fala, traz também para mim um bolo. Aí que ela travou. Mas a água, irmão, já era um milagre. Você imagina o seguinte, no nível de escassez que eles viviam, o que era a água? O que era 1 litro de água, irmãos, num tempo de seca? Quando o próprio Elias, depois, ele vai fazer o desafio lá com os profetas de Baal, o que ele faz, irmãos? Eu fico imaginando, para mim, a mesma reação dos discípulos. Tenta visualizar comigo. Quando a Maria, ela quebra o vaso de alabastro, ela começa a lavar os pés de Jesus e secar com os cabelos, e os discípulos falam o quê? Que desperdício, que exagero. Eu fico imaginando, assim, como é que ela fez isso? Isso aqui é 1 ano de trabalho de alguém. Guarda essa imagem. Agora imagina o povo olhando um sacrifício e os profetas lá tinham feito, vem Baal, vai lá, e nada, e Elias está lá zombando, fala mais alto que ele não está ouvindo, deve estar dormindo. E aí Elias vai lá, irmãos, e não contente de só ter o desafio, que era o quê? Eu estou só resumindo a história, se você depois eu te conto ela completa, ou você pode ler na sua Bíblia. Mas ele vai lá, monta o sacrifício para Deus, e a proposta era o quê? Que o fogo viesse e consumisse o sacrifício. Aí você imagina, qual era a lógica? Você joga um querosene, joga uma lenha, joga alguma coisa para... Elias falou assim, joga água. Joga água. Aí você imagina, todo o povo em volta fala assim, não, ele está jogando água. Água é muito caro. Água custa muito. E aí daqui a pouco ele, não tá legal. Faz um córregozinho aqui em volta e bota mais água. Irmãos, ele só rende graças. Tu sabe. Fogo vem e consome o local. Então, assim, para toda mudança, você sempre vai ver esse mecanismo, sabe, irmãos? Que é o quê? É a sua fé em operação. Nada mais é do que isso, é você dar um passo de fé, é você confiar na instrução, é você confiar naquilo que Deus está compartilhando com você. Todas essas pessoas, tanto Elias quanto Eliseu, Elias, nos 2 contextos que eu citei, você pode pegar inúmeros outros ao longo da Bíblia, Jesus na multiplicação dos pães e peixes, eles sabiam o que iam fazer. Eles sabiam a instrução que eles tinham. E eles sabiam o que estava para acontecer. Haveria um tempo de multiplicação naquele lugar. E suprimento chegaria, irmãos. Mas era necessário um passo de fé, entregando algo para que seja multiplicado. Era necessário um passo de fé para entregar algo que seja necessário para multiplicar aquilo, para que aquilo pudesse render mais. Irmãos, pensa no melhor investimento que você possa imaginar hoje. Se você estuda e conhece bolsa de valores, seja lá o que for, as ações da empresa tal dão um dividendo maravilhoso, elas valorizam. Irmãos, nada se compara à matemática de Deus. Nada se compara a um lugar onde você planta e colhe a 30, 60 a 100 por 1. Nada se compara a um lugar onde você tem 5 pães e 2 peixes, você alimenta 20 mil pessoas, irmãos. Isso não existe. Isso é Deus, isso é o seu Deus, é o meu Deus. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Então não limite Deus, irmãos, não trave Deus, não coloque Deus num contexto onde Ele esteja limitado para atuar, inclusive, na sua vida. Ele pode mais, irmãos. Ele pode mais. E todas as vezes entenda uma coisa, Deus nunca vai te dar um sonho que você possa comprar, que você possa pagar. Ele sempre vai te dar algo mais para poder te esticar, irmãos. Para poder você ir além. Eu poderia hoje estar lá no Rio de Janeiro, irmãos, no mesmo emprego, no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, sem nunca ter pisado fora do Rio de Janeiro. Por conta da mentalidade que eu estava envolvido. Mas porque eu ousei a crer, a olhar além daquilo,
Porque eu olhei e falei, Senhor, o Senhor pode promover isso. O Senhor é o meu provedor, eu estou acima o que a minha empresa pode me oferecer. Eu estou acima disso. Eu não estou limitado àquilo que o meu patrão, o meu chefe ou a minha empresa pode me dar de prebenda, esqueci, prolabore. Eu não estou limitado a isso. Porque o meu suprimento, a minha receita vem do céu, vem do Senhor. E ali não há crise, irmãos. Não há crise no céu. Não há dificuldade no céu. Agora, eu e você precisamos acessar isso através dos meios certos, irmão. Através da minha e da sua fé. Eu e você precisamos ter experiências com Deus para cada vez mais confiar nele e viver o melhor que ele tem para as nossas vidas. Ele não há uma economia de milagre, não há uma economia de recursos da parte dele. Ele quer fazer você abundar em toda sorte de riquezas, irmãos. Ele não tem problema com isso. Agora, eu e você precisamos crer, irmãos. Ir além daquilo que está diante dos nossos olhos. Ir além daquilo que naturalmente é possível. Quantas pessoas, irmãos, recentemente compartilharam de promoções em seus trabalhos? Por quê? Porque usaram a crer na palavra. A gente pode olhar e de repente viver e pensar assim, eu olho o meu contexto de empresa hoje e não vejo saída. No meu setor não tem vaga, no meu setor não tem promoção, ninguém está sendo levantado. Irmãos, não se limite à sua empresa. Não se limite à sua condição. Pastor, você está falando isso, eu estou desempregado. Meu irmão, algo maior vai vir. Se prepara. Pastor, você está falando isso, mas eu estou empreendendo agora. Irmãos, então, se prepara para o seu negócio de lanchar. Mas, irmãos, não faça de qualquer jeito, não. Não vá achando que murmurando, reclamando, vai funcionar, não. Não funciona. Você precisa crer. Você precisa dar elementos para Deus multiplicar. Você precisa romper com paradigmas na sua mente. Nós aprendemos, irmãos, é muito bom aprender sobre economia de uma forma geral, estudo de finanças familiar, financeira particular. É muito bom, a gente precisa, irmãos, mas a gente não pode se limitar a isso. Eu não posso estabelecer o meu limite, irmãos, e não caminhar além dele, porque senão a gente vai viver enterrado naquilo ali. E você e eu não vamos desfrutar. Volto a te falar, irmãos, esse lugar é um lugar de testemunhos de milagres que nós já vivemos como igreja aqui. Coisas assim extraordinárias, onde menos se esperava, irmãos. Como eu falei, o investimento que nós recebemos hoje, nesses dias, agora, irmãos, a gente levaria muito tempo para pagar. Muito tempo para pagar. O valor que nós recebemos, através dos bens que foram doados, irmão, sem ninguém falar nada, a gente não tinha a menor condição, e eu estou falando aqui de coração aberto para você, a menor condição de comprar. A menor. Nem estava no plano. Juju é nosso financeiro, nem estava no plano. Irmãos, e tem muitas outras, e que Deus vai suprir cada uma delas. Que a obra não é minha, não é sua, é dele. E ele supre, irmãos. Agora, eu quero que você olhe para isso não como funciona na igreja. Não, funciona para mim e para você também. Deus tem expectativa de fazer você prosperar. Você, na sua casa, no seu trabalho, onde você pisar, porque você é próspero. A prosperidade está com você. Não é um mover, não, ela está em você. Você é próspero. É uma questão de natureza. Entende, irmãos? É um resultado esperado por Deus. Lembra quando eu falei sobre reino, irmãos? Isso me martela muito na minha cabeça, desde que comecei a pensar sobre isso. Nós estamos inseridos no reino, onde a evidência do reino, uma das evidências do reino que nós estamos hoje é a prosperidade. É natural que quem viva num reino próspero seja próspero também. Então tem expectativa disso, irmãos. Tem expectativa de romper os seus limites. Tem expectativa de ir além daquilo que você está vendo. Não pare e não cesse de declarar a palavra sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Quero chamar aqui o Ministério de Música.